Cláudia Costa, do portal Ideia Delas, e hoje nós vamos falar de um assunto fundamental que é de interesse de todas as pessoas, que é o direito do consumidor, o direito do cidadão de ter acesso a uma saúde de qualidade e aos recursos que a saúde tem desenvolvido. Nós estamos aqui com o advogado, o Dr. Pedro Garcia Lopes Júnior, e eu queria falar com o senhor, doutor. Ele é especialista em direito médico e hospitalar. Como um cidadão, quando tem um serviço negado, quando ele tem um plano de saúde, o que ele deve fazer? Bom dia, primeiramente. E isso é um problema que vem acontecendo muito. Então, acho que a primeira coisa, ele deve fazer o pedido administrativo junto ao seu plano. Se o plano, porventura, negar, ou se o plano extrapolar o tempo máximo que a Agência Nacional da Saúde prevê para que seja dada uma resposta, ele deve, na sequência, procurar um advogado e ingressar no judiciário pleiteando o que ele está buscando, um tratamento, um medicamento, um exame ou um procedimento cirúrgico. E aí o advogado, dali em diante, ele provavelmente, se ele conseguir, o que o paciente precisa já será conseguido imediatamente. Qual é o prazo? A Agência Nacional, a ANS, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma agência do governo que tem como dever regulamentar e fiscalizar as operadoras de plano de saúde. Qual é o prazo máximo, doutor, que ela tem, um plano de saúde tem para negar ou aprovar um procedimento? Normalmente, o prazo mais longo que eles têm é 10 dias úteis. Em algumas situações, o plano tenta dizer que é 21 dias úteis. Só que a gente tem batido o pé de que é 10 e normalmente isso tem surtido efeito com o juiz, porque é o que diz o plano. Assim, o 21 dias são exceções muito pontuais. A maioria é 10 dias úteis. Certo. Mas antes de até acionar um advogado, não era o caso do próprio, vou colocar o cliente do plano de saúde, acionar a ANS, fazer um registro, uma reclamação junto à ouvidoria da ANS dessa negativa? Pode. Normalmente isso inclusive funciona para um futuro, digamos assim. Naquele caso em questão geralmente não muda nada. Mas existe por quê? Porque aí o plano vai ser chamado pela ANS e para um futuro pode ser que isso comece a diminuir o número de vezes que isso acontece, mas para aquele caso em questão, geralmente não faz diferença. Porque normalmente a pessoa, o plano de saúde é mais ou menos igual ao seguro de vida, né? Ou seguro, a gente paga para não precisar usar, né? Mas normalmente a pessoa, na hora que ela mais precisa, ela tem negado algumas situações, né? A gente vê que os planos de saúde não têm acompanhado o avanço de cobertura que a área médica, né, a ciência tem descoberto, né? Como é que o senhor poderia me citar de casos que você já atendeu sobre conseguir a cobertura para o cliente do plano? Sim, claro. Isso acontece muito, por quê? Porque como a medicina está avançando muito, isso óbvio tem um custo. E os planos, a justificativa deles é sempre que eles não têm como arcar com esses custos, porque senão, digamos assim, quebraria o próprio plano. Isso não é verdade. Então nós temos vários casos, por exemplo, nós temos recentemente um caso de uma criança que ela é portadora de uma doença chamada AMI, que é uma doença degenerativa e que não tem cura. Que é a atrofia muscular da espinha, né? Ela nasceu com essa doença. E ela vive desde o nascimento numa UTI móvel, já custeada pelo próprio plano, que nós tivemos que ingressar no judiciário porque o plano se negava a cobrir. E agora foi lançado um novo medicamento, que é o primeiro medicamento no mundo para tratamento dessa doença. É um medicamento chamado Spinraza, ele é importado. E aí, óbvio, o plano não quer pagar. Nós fizemos o pedido, o plano se negou, aí nós entramos no judiciário. O judiciário deu a tutela de urgência que nós pedimos para que o plano fosse obrigado a custear o tratamento da criança, que é o medicamento e as aplicações, tudo isso porque o médico vem de São Paulo para aplicar. Aí o plano recorreu, tentando derrubar essa decisão no tribunal, não conseguiu eliminar lá para caçar a nossa aqui, e aí na semana passada nós voltamos ao tribunal, porque foi julgado o que a gente chama do agravo de instrumento, que é o recurso do plano, no mérito, que é a decisão final. E aí os juízes mantiveram a decisão inicial, ou seja, o plano é obrigado a custear o tratamento dessa criança, e nesse caso a chiadeira foi muito maior ainda, porque só a fase inicial desse tratamento, que é o primeiro ano, custa ao redor de R$ 1,5 milhão. O senhor falou sobre a tutela de urgência. O senhor pode explicar para os nossos
leitores e os nossos telespectadores o que significa tutela de urgência? Claro, posso sim. A tutela de urgência é um mecanismo que o direito instituiu que substituiu o que nós conhecíamos antes como a liminar. É o que? Na saúde, geralmente todos os casos envolvem urgência. A pessoa não pode esperar para ter um medicamento, um tratamento. Então a tutela de urgência é um mecanismo que tem para, digamos assim, obrigar o juiz a analisar esse pedido imediato. Então, por exemplo, ele não fica esperando a ordem natural do processo. A gente distribuiu o processo, na sequência esse processo vai para o juiz para ele analisar por quê? Porque está sendo pedida a tutela de urgência e quer dizer que tem que ser decidida imediatamente. Aí ele vai analisar se essa tutela de urgência cumpre os requisitos da lei. Se cumprir, ele concede a tutela de urgência imediatamente e normalmente ele estipula um prazo de 24 horas para que o plano cumpra. Então, dada a liminar, o plano é citado e aí a partir da citação o plano tem 24 horas para disponibilizar o tratamento, o medicamento, a cirurgia que foi pleiteada. Então, isso é que é a tutela de urgência. O juiz só decide isso, se tem direito ou não. Mas nessa questão da tutela de urgência não tem aquele embate jurídico que fica a primeira instância, depois recorre, não existe essa burocracia toda que normalmente a gente vê no judiciário? Na verdade, funciona assim, a gente pediu a tutela de urgência, o juiz deu, o plano tem esse prazo de 24 horas para cumprir a decisão judicial. Ou então, o plano tem que, nessas mesmas 24 horas, entrar com um recurso que a gente chama um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Paraná. Nessas mesmas 24 horas, ele tem que entrar com agravo, o desembargador tem que dar provimento ao agravo dele, concedendo, digamos assim, uma liminar lá para cassar a nossa aqui. Só nesse caso que a burocracia entra no meio do caminho. Porque, por exemplo, se não, ele tem que cumprir no prazo de 24 horas, porque senão tem multa diária. Por exemplo, ele demorou 48 horas e o juiz arbitrou uma multa de R$1.000 diárias, é R$1.000 que ele vai ter que pagar para o paciente. E assim vai a cada dia. Então, assim, a burocracia nessa hora, ela praticamente não interfere. Porque o plano, ele sabe, ele tem 24 horas para conseguir tudo isso. E é muito difícil, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter ciência da decisão, eu tenho que preparar o recurso, eu tenho que distribuir o recurso lá em Curitiba, eu tenho que conseguir que o juiz decida nesse mesmo prazo de 24 horas. Senão, eu estou inserindo em multa. Então, como os planos, geralmente, quando você põe no valor pecuniário, eles não querem nada, geralmente o juiz concedeu a liminar, a maioria das vezes eles cumprem a liminar e depois eles até entram, às vezes, com esse recurso. Só que a liminar já foi cumprida. Então, o que o paciente precisava, que era o tratamento, o medicamento, a cirurgia, essa já foi realizada. Se depois ele entrou com recurso e os desembargadores resolveram que realmente ele não tinha que pagar pelo tratamento, aí o juiz pode determinar que a parte, digamos assim, pague o valor pleiteado, mas isso vai ser brigado até o fim. Mas normalmente não interfere no que o paciente precisa. Doutor, e a gente tem ciência de muitos pacientes que passam por tratamentos, que são tratamentos caros, como quimioterapia e a própria hemodiálise, né, que é o renal crônico. Que muitas vezes ele deixa de fazer pela operadora de plano de saúde, onde ele tem uma cobertura, ou deveria ter, e acaba usando o Sistema Único de Saúde, o SUS. O que o senhor aconselha nesses casos? Porque quem acaba pagando é o cidadão, né? E ele já tem um plano que deveria dar essa cobertura, certo? Eu aconselho que ele jamais abandone o plano. Por quê? Porque se ele tem uma doença, por exemplo, um câncer, e o plano já está tratando o câncer, não é a quimioterapia que o plano pode negar. Por quê? Primeiro, se ele já está cobrindo a doença, ele é obrigado a cobrir a doença até o fim. Ele não pode escolher o que ele quer, o que ele não quer. Se o paciente tem câncer e ele fez uma cirurgia, por exemplo, e na sequência o médico indicou uma quimioterapia ou uma radioterapia, o plano não pode se negar de maneira alguma a cobrir isso. Então o paciente deve procurar o plano, deve fazer o pedido administrativo, se for negado, deve ingressar no judiciário, porque eles têm todo o direito. Porque senão, se esse paciente for parar no SUS, o que vai acontecer? Primeiro, não é tão fácil assim, porque a pessoa, para poder se utilizar do SUS, em tese ela tem que estar fazendo o tratamento já pelo SUS. Ela não pode simplesmente aparecer lá de paraquedas e pedir, porque ela vai ter que entrar na fila. Ela não está pleiteando o tratamento, se ela já não está fazendo o tratamento anterior, é muito mais difícil. E digamos que em último caso ela consiga esse tratamento, hoje nós temos uma situação que teve uma decisão recentíssima do STF, que diz que o plano de saúde, inclusive, é obrigado a reembolsar esse custo que o SUS teve com esse paciente que é dele. Por quê? Porque o paciente é plano de saúde.
eu só vim para cá porque você me negou. Então, se eu estou tendo custo, agora você vai ter que me reembolsar desse valor. Sim, mas essa situação, ela não é recente. Eu já convivi nessa área, eu sei que ela não é. Porém, a gente sabe que a própria ANS não fiscaliza. Eu queria saber como é que o senhor vê a questão da ANS na questão da fiscalização e na regulamentação das operadoras de plano de saúde. Porque esse custo, por exemplo, desse paciente de câncer e da hemodiálise, não deveria estar indo para o Estado, de quem tem plano de saúde, né? E muitas vezes estava indo, mas a própria ANS não fiscaliza esse tipo de ação, né? Com certeza, é porque assim, no Brasil, a ANS, como toda agência, é uma coisa muito burocrática e muitas vezes nós temos conhecimento de que várias pessoas que estão na ANS hoje, outrora, vieram de alguns planos de saúde. Então assim, não existe também aquele afinco em fiscalizar. Além do que, são muitos os planos de saúde, o Brasil é muito grande, então eles não conseguem fiscalizar com a agilidade que deveria. Por quê? Porque muitas vezes você faz a queixa na ANS e essa queixa demora muito para ser julgada, ou por exemplo, muitas vezes nós vemos situações em que o plano às vezes até é punido, é suspenso, é posto multa ou qualquer coisa, mas aí na hora de pagar essa multa, o plano não faz, o plano protela, o plano enrola até não poder mais. Então assim, eu acredito que deveria ser muito melhor fiscalizado, com muito mais ênfase e com muito mais regularidade, e houve a punição, deveria ser cumprida. E a gente sabe que realmente isso não é. Então assim, o plano muitas vezes, o plano não segue exatamente o que ele deveria, porque ele sabe que inclusive a fiscalização também não vai ser da maneira como deveria. E é um problema grave. Mas eu acho que a gente tem que começar a mudar, a fiscalização tem que começar pelo próprio cidadão, quando ele começar a saber dos direitos dele, né? E um dos direitos que eu acho que a gente tem aviltado na nossa Constituição de 88 é o direito à saúde, né? A Constituição de 88 diz que toda pessoa tem direito, né, à saúde. O próprio Estado não banca isso, né? Com certeza, a Constituição diz, e é uma obrigação imposta pela Constituição do Estado, ou seja, o Estado teria que fornecer na íntegra saúde para toda a população. A gente sabe que, infelizmente, isso é impossível, porque não há verba suficiente para isso, e inclusive a própria verba que inicialmente é destinada para a saúde, nós sabemos que ela nunca chega a ser na íntegra disponibilizada para isso. Inclusive todos os estados, geralmente o Ministério Público tem que ingressar com ação para que eles gastem aquele mínimo previsto pela Constituição com a saúde. Só que, como isso não é feito, a população ela acaba tendo que buscar em outro lugar. E é muitas vezes por isso que ela se socorre, se ela tem condições, de planos de saúde. Muitas vezes as pessoas que não têm condições, elas ficam nessas situações que às vezes a gente vê de filas enormes, esperando no corredor, esperando do lado de fora. Então assim, é um direito assistido pela Constituição, que todo mundo na população deveria ter, só que infelizmente nós sabemos que não é cumprido, muitas vezes porque não há condições e muitas vezes por diversos outros motivos. Então assim, o plano de saúde ele é um pouco sobrecarregado, concordo com isso. Por quê? Porque infelizmente o Estado não tem como arcar com uma saúde para todos, e aí acaba sobrando por outro lado, mas é um direito do cidadão que deveria ser cumprido, com muito mais ênfase, inclusive, porque já está na Constituição e não pode ser mexido. Certo. E nesse caso do governo, né, do Estado, o cidadão pode entrar com tutela de urgência contra o Estado também? Pode. É da mesma maneira, porque não deixa de ser uma urgência, simplesmente muda quem é o ente que vai ser, digamos assim, vai ser processado ou vai ser questionado. Mas a tutela de urgência cabe na mesma situação envolvendo o governo ou envolvendo o particular. Você só tem que demonstrar, provavelmente até com mais detalhes e com mais ênfase, qual é a urgência do cidadão, e você tem que ingressar contra o ente correto, que pode ser o município, ou pode ser o Estado, ou pode ser a União, mas cabe sim a tutela de urgência também nesses tipos de casos. E nesse caso, quem entra não é um advogado, seria o Ministério Público? Na verdade, existem as duas opções. A vantagem é que o Ministério Público, como ele está para servir a população, e essa é uma das atribuições da função dele, isso às vezes tem mais eficiência, pelo fato de ser um Ministério Público, e inclusive para o paciente é muito melhor, porque normalmente não há custo algum. O Ministério Público está aí para fazer essas coisas para a população sem qualquer custo, enquanto que o advogado, provavelmente o advogado incorrerá em custos com isso. Sim. Doutor, eu queria falar um pouco sobre até a atuação do médico, né? Muitas vezes o médico
prescreve uma órtese, uma prótese, vou dar um exemplo aqui, são materiais muitas vezes não nacionais, para quem tem tanto plano de saúde, né? E o plano acaba se negando, né, nessa situação, né? Uma operadora de plano de saúde pode interferir na prescrição que um profissional da área da saúde faz enquanto médico de um paciente? Nunca. O que o plano pode fazer? O plano pode se limitar a não querer cobrir algumas patologias, algumas doenças, que são permitidas pela ANS, mas são poucas. Existe um mínimo de doenças que está previsto na classificação da ANS, que essas são obrigatórias à cobertura. Então o plano só pode limitar o quê? Algumas doenças que ele não cobre. Como, por exemplo? Assim, normalmente são coisas muito específicas, porque normalmente tudo está coberto pela classificação da ANS. Então, assim, são coisas muito raras. Isso ele até poderia interferir. Mas, na conduta do médico, isso o plano não tem qualquer poder de ingerência. O plano, por quê? Porque o médico é quem acompanha o paciente. Então, se o médico indicou um tratamento, ele sabe exatamente por que ele está indicando. Ele é o que tem contato com o paciente diariamente, então ele é o capacitado para indicar esse tipo de tratamento. E nisso, os tribunais têm sido unânimes. Quem indica o tratamento, a conduta, é o médico, e o plano não pode questionar. O problema que existe é o seguinte: muitas vezes, como você acabou de falar, o plano indica uma prótese ou uma órtese importada. O plano, médico, né? O médico, perdão. O plano não pode se negar com base nesta fundamentação. O que o médico tem que dizer? O médico tem que especificar exatamente qual é o tratamento que o paciente precisa explicar o porquê que ele precisa, e também, mais recentemente, nós temos visto que os tribunais têm mais ou menos que exigido o seguinte: o médico já tem que indicar quais foram os tratamentos que o paciente já fez anteriormente, e, digamos, se não existe nenhuma prótese nacional equivalente, ou se existe, o porquê que ele está indicando aquela importada. Se for feito tudo isso, o plano não pode negar pelo simples fato da prótese ser importada. Ele tem que liberar porque o médico indicou, o médico explicou o porquê que é aquela prótese, e o médico também já disse: olha, eu já fiz os outros tratamentos que havia e o paciente não respondeu. Então o último caso é esse caso. Aí, se for essa situação colocada dessa maneira, o plano não poderá se negar. Certo. Eu queria que o senhor me citasse um caso, que até o senhor foi o advogado que conquistou, aquela questão sobre a bombinha da hemodiálise, né? O senhor conseguiu... Da diabetes. Da diabetes, desculpa. Isso. Assim, nós tivemos um caso aqui anteriormente, que o paciente é uma criança e o pai. Os dois são portadores de diabetes, e o menininho, na época que a gente iniciou, ele tinha 4 aninhos. E ele já usava a bomba normal, só que ele tinha muitos problemas, porque é uma criança. Então, quer dizer, a criança tem que conviver o tempo todo com aquela bomba, ele vivia se machucando, o fio enroscando, tudo isso. Então, na época, nós ingressamos com um pedido para o pai e para o filho de uma nova tecnologia, que era uma bomba de insulina importada, que era sem fio. E não só isso, a principal característica dela é que ela regulava os picos de glicemia. Então, por exemplo, você não tinha mais aquelas coisas de dar um pico lá para cima ou para baixo, que era o mais prejudicial para o paciente. Então, ela controlava isso de uma forma muito mais correta, muito mais fácil de se fazer. E a criança tinha uma vida independente porque não tinha fio. Aí nós entramos com um pedido, foi negado inicialmente aqui na cidade de Londrina, nós recorremos para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça concedeu a liminar que nós precisávamos no agravo do instrumento, que é o recurso cabível. Aí o plano, durante mais ou menos uns 6 ou 8 meses, forneceu todo o tratamento para o pai e para o filho, da maneira como nós pedíamos. Vinha do exterior e era fornecido. Aí o tribunal reformou, dizendo que, por se tratar de medicamento importado, não poderia ser disponibilizado. Nós continuamos brigando e recorremos até o Superior Tribunal de Justiça de Brasília, explicando o seguinte: olha, é importado, mas já pode ser trazido para o Brasil, tanto que nós, pessoas físicas, trazemos. Então, esse processo continua tramitando. Como na época o custo era muito alto disso, o pai preferiu o quê? Ele continua então fazendo esse tratamento para o filho dele, que aí ele paga do próprio bolso, e para o pai nós entramos com uma nova ação, pleiteando um outro tipo de tratamento, uma bomba dessa vez nacional, com os insumos importados que já eram nacionalizados, e aí nós fizemos um novo pedido, e aí o plano foi obrigado a custear, e vem fazendo até agora. É uma bomba nacional, uma bomba inclusive até
contraditório porque é mais caro que a importada, mas pelo simples fato de ser nacional, o plano está sendo obrigado a disponibilizar até o presente momento. Então esse paciente vem recebendo o do pai e o do filho, como nós estamos ainda naquela briga na primeira nação, o pai está tendo que custear o tratamento dele, mas o do pai nós conseguimos ele integralmente pelo plano. Eu queria, doutor, que o senhor me falasse qual o momento ideal que o cliente, o paciente, deve acionar a justiça quando ele tem um procedimento negado. Perfeito. O primeiro passo que ele tem que fazer, ele, paciente, e fazer o pedido administrativo junto ao plano. No momento que o plano negar, este é o momento que ele deve exigir os seus direitos na justiça. Por quê? Porque aí, olha, eu já fiz o pedido, eu sei qual foi a negativa e com base nisso eu tenho como exigir meus direitos, porque eu já sei qual foi o fundamento da negativa do plano. Então, nessa hora, logo que o plano fornece a negativa, é a hora que o paciente deve procurar os seus direitos na justiça através de um advogado. É que muitas pessoas não têm esperança que vai conseguir tal procedimento. Pela sua vivência, qual é o sucesso que o senhor tem obtido nesse tipo de ação? Olha, nós temos aqui no escritório, eu acredito que já deve estar entre 150 e 200 ações envolvendo pacientes e planos de saúde. E eu posso dizer que mais de 90% delas nós temos tido êxito na demanda. Por quê? Porque a gente faz com o acompanhamento do médico. Então, assim, eu não invento nada. Tudo que eu falo na ação, na demanda, é fundamentado pelo médico. Então, assim, o pedido é com base no pedido médico. Nós sempre procuramos nos outros tribunais para ver se já tem decisões iguais, do mesmo sentido. Então, nós procuramos fundamentar da melhor maneira possível. Para quê? Para que o paciente não perca e não venha a ter nenhum problema no futuro. Porque muitas vezes nós podemos ganhar inicialmente e no final o plano, o processo pode inverter-se e o judiciário pode fazer com que o paciente seja obrigado a ressarcir o que o plano gastou com ele. Graças a Deus nós nunca tivemos um caso desse aqui. O sucesso é grande, por quê? Porque a gente sempre procura fazer com bastante fundamentação e com muito cuidado, para que o paciente não sofra de novo. Então, assim, o índice de sucesso que nós temos tido, eu digo que é mais de 90%. Então, o paciente nunca devia desistir. Sempre vai atrás dos seus direitos, porque isso, infelizmente, só vai mudar a hora que a maioria das pessoas procurarem seus direitos contra os planos de saúde. Porque no momento isso não acontece, porque nós sabemos que de cada 10 negativas, 2 ou 3 geralmente acabam no judiciário. Nas outras 7, nada acontece, o paciente vai procurar de uma outra maneira, vende tudo que tem para custear o tratamento que precisa, ou muitas vezes chega até a falecer, porque não tem como custear, não tem esperança, deixa do jeito que está e pronto. Então, assim, o paciente nunca deve desistir, sempre vai atrás dos seus direitos. Eu diria mais, não só o cliente do plano de saúde, mas o cidadão não pode desistir e tem que entrar com recurso contra o Estado, porque existe a possibilidade do Estado também bancar determinadas situações. E a informação é fundamental para isso. Eu queria agradecer ao senhor e leia mais sobre esse assunto no ideiadelas.com.br. Obrigado, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade.